Amados irmãos, semeadores do Evangelho, hoje nosso amigo Geraldinho, Geraldo Lemos Neto, segunda tentativa aqui, caiu a live, né? Mas estamos aqui firmes e fortes. Mandam lá para ele, gente, para ele saber que já estamos ao vivo novamente, né? Vamos recomeçar, reconectar todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar, Geraldo, nosso Geraldinho, nosso amado Geraldinho. Vou mandar lá para ele. Falei que eu ia tentar novamente. Vamos lá. Olá, chegou. Isso. Tomara que dê certo dessa vez. Oi, entrei de novo. Novamente, né? Muito obrigado novamente. Essa live vai ficar gravada, né? Um presente para todos nós que estamos aqui, já 47 pessoas para te ouvir. Novamente vou falar, te apresentar. Todos estão aqui, te conhecem, né? Mas com todo carinho no coração, vamos apresentar você, Geraldo Lemos Neto, dirigente da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo, editor da Vinha de Luz Editora. Mil vezes gratidão por sua presença. Obrigado. E eu só sou instrumento hoje para trazer você para todos que estão aqui nos assistindo. Mil vezes gratidão, você que tem o perfume de Chico, nosso amado Imagina, Chico. não, quem me dera isso, nada disso. Ele deixou, Eu ele sou, deixou o sou perfume um dele em devedor você. do Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. Mas E hoje vamos. agradeço o carinho aí do Eu que Pérolas agradeço. do Evangelho, de você, Elizabeth, e todos que estão conosco aqui nesta live através do Instagram. É um tema bastante palpitante, né, que nos toca fundamente ao coração, que é o tema da psicografia de cartas consoladoras. Muita gente vai dizer que Chico Xavier somente fez o trabalho de cartas consoladoras a partir de sua ida a Uberaba, o que não confere com a realidade. Nossa família, a família materna, do meu lado materno, que é a família Machado, talvez que foi uma das primeiras famílias agraciadas com as cartas consoladoras de Chico Xavier, porque desde 1927 ele começa a receber para a minha avó, minha bisavó e meus tios avós da família Machado, né? A minha bisavó Georgina Cândida Machado era a melhor amiga da mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus. E ela tinha uma tia chamada tia Margarida Soares, que em 1915 havia desencarnado pela queda de um cavalo na cidade de Sabará. E logo quando Chico, aos 17 anos de idade, começa a psicografar em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele havia fundado em 1927, portanto ele tinha 17 aninhos apenas, ele começa a receber as mensagens de tia Margarida, que pela profundidade das mensagens denotam um espírito muito elevado. E ela consola a sobrinha, que é a minha bisavó, Georgina, e os meus tios avós, minha avó Carmen, minha tia-avó Adélia, meu tio-avô Zeca,
meu tio-avô João, meu outro tio-avô Walter, a tia Pazinha, todos eles, ela manda mensagens consoladoras. Nós guardamos, temos essa felicidade de ter os originais dessas mensagens. Elas estão sendo, inclusive, escaneadas para serem publicadas num blog. E na década de 80, nós reunimos as orientações espirituais de tia Margarida e colocamos num livro editado pela União Espírita Mineira, se não me engano, em 1987, que se chama Aceitação e Vida. E o Chico ainda dá o foco do livro, que ele diz, pede a presidente da União Espírita Mineira, dona Neném Aluoto, também uma mulher de grande valor, para fazer o prefácio do livro, porque este livro era dedicado à mulher avó, a mulher mãe, a mulher irmã, a esposa e também àquela companheira dos ideais espíritas cristãos. É um livro muito lindo que recomendo a todos, editado pela União Espírita Mineira. Aí nós vamos ver também no nosso contato com ele, minha tia-avó Adélia, ela era 10 anos mais velha que o Chico, ela havia nascido no dia 21 de abril de 1900 e em 1941 ela perde o filho mais novo, William. O nome dele era William Machado de Figueiredo. E ele havia sofrido um problema no pé, porque ele tinha entrado, naquela época chamava tiro de guerra, que é o serviço militar obrigatório naquela ocasião. Ele tinha 18 aninhos de idade e, naturalmente, nos exercícios militares, ele infeccionou o pé, talvez pisando num prego, né? E aquilo deu um problema de tétano e naquela época não existia tratamento para o tétano, não existia ainda a penicilina, que viria a ser descoberta na Segunda Guerra Mundial, não é? E aquela gangrena começou a apodrecer o pé dele, depois a perna. Ele teve um longo sofrimento, né? Minha mãe conta, ele era primo de minha mãe, né? Minha mãe conta que nas visitas que se fazia à casa de tia Adélia, que ele ficou em Pedro Leopoldo, era de se notar o mau cheiro que exalava do quarto do William. E ainda antes de completar os 19 anos de idade, ele desencarna. E você imagina a dor da mãe perdendo seu filho, que a tia Adélia se lamentava, não é? Era uma das minhas tias preferidas. E, inclusive, eu devo a ela os primeiros contatos com a história do Chico Xavier, não é? Porque ela contava isso em detalhes para nós, tão vivos, né? Contando o sofrimento que ela teve com a perda do filho amado, embora fosse o mais novo. Geralmente o caçula é cercado de mimos, né? E era o caso do William. Só um minutinho. Desculpem que a gripe está pegando. Eu depois do Covid eu fiquei com a voz rouca, não tem jeito. E tem que estar com a aguinha do lado, né? Vamos molhar a palavra, porque senão não dá, né? Eu tô tomando um chazinho quente aqui para ver se dou conta. É. Mas aí, Oh, e tá aqui, né, gente, com a gente, mesmo gripado, esse não, nosso mas é uma Geraldinho. alegria, né? A gente tem alegria É, de dar o testemunho. Então, a alegria é a tia Adélia toda nossa. dava o apoio espiritual que o Chico dava a ela. Porque o Chico acompanhou toda a doença do William. O Chico residia, né, nessa época em Pedro Leopoldo, acompanhou o enterro do William na cidade de Pedro Leopoldo. E tia Adélia, então, voltou a residir, depois da morte do filho, voltou a residir
com a família em Belo Horizonte. E o Chico tinha todo o cuidado de ir até o cemitério de Pedro Leopoldo e colher flores que os familiares haviam plantado no seu túmulo. Ele as secava e com aquelas flores, aquelas rosas, aqueles amor perfeito, violetas, ele secava aquelas flores e fazia com elas cartões. E nós temos esses originais dos cartões de Chico, consolando a tia Adélia e falando com ela: Adélia, eu estive no túmulo do William e colhi estas flores para você. E o espírito dele me disse que ele continua ao seu lado como bastão de arrimo de sua vida. Não esmoreça no trabalho do bem, no seu testemunho de esposa, de mãe, de avó abnegada e justa, né? Continue. E são muito lindas as cartas do Chico também para ela, dando a ela estímulo. E ela escrevia de volta. E a bênção, que como ela guardou tudo isso veio parar nas minhas mãos, né? E, inclusive, aí, a partir de certo momento, o Chico começa a psicografar as mensagens do William. E, no total, Elizabeth, foram 33 mensagens consoladoras, até o dia que ela própria desencarna, em julho de 1981, aos 81 anos, né? E ela, então, ela própria depois, com a minha presença em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, ela vai escrever através do Chico, dando o seu próprio testemunho. E todo aquele sofrimento de anos, né, de 1941, que foi a data da perda do filho amado, até 1981 foram 40 anos de luto, de sofrimento. E nesses 40 anos ela foi sustentada pela bondade do Chico, pela presença do Chico Xavier constante, através de cartas, cartões, telegramas, e também na presença física, que como ela morava em Belo Horizonte, ela ia sempre a Pedro Leopoldo e vice-versa. O Chico também ia sempre a Belo Horizonte e eles sempre estavam juntos. E aí, quando eu conheci o Chico, né, mais ou menos nessa época, aliás, eu acho que ela desencarnou em 1982, porque foi depois que eu conheci o Chico. Então ela já tinha 82 anos, né? 41 anos depois do luto de ver o filho partir para o mais além. E aí, então, o Chico vai nos indicar o trabalho de fazer o primeiro livro. Foi o primeiro livro com o qual nós tratamos com Chico Xavier para a publicação, que, tendo em vista essas mensagens do William, através da psicografia do Chico, dizendo que o William era o bastão de arrimo da tia Adélia, não é? Então, eu pensei com o Chico e falei com o Chico: Chico, o que você acha de nós colocarmos o título do livro Bastão de Arrimo? E ele gostou muito. E nós, então, fizemos o livro contendo aí as 33 mensagens do William para a tia Adélia. E a última mensagem é da própria tia Adélia, dada poucos dias depois da sua desencarnação, em 1982. E o livro foi lançado pela União Espírita Mineira em 1º de dezembro de 1984. E foi um livro que nos confortou muito o coração, porque é a beleza das mensagens confortadoras, consoladoras, mostrando que a vida continua, porque o William opina sobre os outros irmãos que eram ainda jovens e encarnados na época, né? As lutas que a tia Adélia tinha com o esposo, as lutas que ela tinha com o irmão do William mais velho, seu filho mais velho, que dava muita dor de cabeça para ela. Então, mostrando assim que os entes queridos que partem para o além estão presentes na nossa vida, né? E aqueles que têm condição
feito o William tinha, de amparar aquela família, né? Ele não se fazia de rogado, ele estava lá amparando, falando da proteção de Dr. Bezerra, de Menezes, da presença de Emmanuel também, auxiliando-a. Ela foi uma grande palestrante do Espiritismo em Belo Horizonte, fazia também estudos doutrinários, participava ativamente da União Espírita Mineira, da Casa Feminina Casa de Betânia, né, da instituição feminina de caridade da União Espírita Mineira, que era a Casa de Betânia. Era grande amiga também de luminares aqui do Espiritismo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, como o professor Cícero Pereira, como o Pascoal Comanducci, como Dona Paulina Kemper Borges, como também luminares como o senador Camilo Rodrigues Chaves, que trabalhou também junto com Chico Xavier, né? Efigênio Sales Vitor. Então, ela teve uma atuação muito grande. E aí vem a história por trás do sofrimento, que eu acho que nós todos temos que raciocinar, porque todos somos espíritas cristãos. Nós temos o Evangelho de Jesus nas mãos, não é? Já há 2000 anos. No Evangelho de Jesus está claro: a cada um será dado segundo as próprias obras. E só esta frase do Cristo já seria suficiente para nos consolar. No entanto, nós, na vida humana, nesses últimos 20 séculos, fomos muito, vamos dizer assim, rebeldes, né? Nas nossas vidas sucessivas. Mas aprove a bondade de Jesus nos mandar o Consolador, aquele outro Consolador que ele falou com João Evangelista, o nosso Chico, que ele haveria de mandar para a terra, a fim de nos fazer lembrar de tudo quanto ele, Jesus, havia dito e ainda nos explicar todas as coisas. E surgiu no século XIX, na pele de Allan Kardec, João Evangelista reencarnado para dar seguimento à convocação feita pelo Cristo, não é? E ele então codifica a base da doutrina dos espíritos e aí vai nos explicar o porquê das coisas, o porquê dos sofrimentos. E aí vamos entender as razões pretéritas, não é? O a cada um segundo as suas obras foi ampliado com a razão e o entendimento da chave que é a reencarnação em nossas vidas sucessivas, para que nós compreendêssemos e aceitássemos todas as provações, todas as lutas, todas as dores, todas as expiações que vivemos aqui na Terra, por entendermos finalmente, à luz da razão, que nada acontece ao acaso, que nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito é de autossuperação, esse propósito é de resignação, é de aceitação e de vida. Por isso que nós escolhemos o título, junto com o Chico, do livro da tia Margarida Soares, Aceitação e Vida. Porque quando a gente aceita a vontade de Deus, a nosso próprio benefício, tudo fica mais leve, tudo fica mais... o fardo fica leve, o peso já não é tão grande, não é? O jugo, que é o julgamento do Cristo, é o julgamento da misericórdia. E nós aprendemos também com ele que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E aí o Chico vai nos contar o drama do passado, da tia Adélia e do seu filho William. No passado, isso ele contou não somente para mim, obviamente, né? Ele contou para a família toda, para que eles pudessem aceitar, principalmente a tia Adélia, aquela provação. Então, ele vai nos dizer que ela era uma dama da corte francesa,
em determinado século, não muito distante, e que já era consorciada com também um integrante da corte francesa, e já bem mais velho do que ela, e ela acaba se apaixonando por um rapaz muito mais novo, muito mais moço que ela própria, que se aproximava da idade dela. E eles então vivem um amor ardente. Mas naquela época não havia a possibilidade da separação, do divórcio, porque a mulher, naquela ocasião, era perseguida se ela abandonasse o lar, não é? Ou se ela pedisse o divórcio. Não era algo aceitável aos padrões comportamentais e legais daquela ocasião. Então, o jovem, vamos dizer assim, amante e, e é namorado dela, propõe envenenar o marido. E aí eles, então, encontram uma substância que não ia aparecer e lentamente ele comprava o veneno, passava para ela. E ao passar para ela, em casa ela colocava o veneno diariamente na refeição do marido. E o marido foi definhando com o tempo, né? Uma morte lenta, dolorosa, difícil, até desencarnar. Naquela época, o Chico conta que a justiça francesa não teve a lucidez de desvendar o caso e encerrou o caso como se a justiça não, a polícia, né, desvendou o caso como se fosse uma morte natural por doença, quando a realidade era outra, né? Ele tinha sido, o marido tinha sido assassinado a sangue frio pela esposa e pelo amante da esposa. Então, vamos dizer assim, o amor e a felicidade que eles almejavam durou pouco, porque ao desencarnarem na França, eles viveram alguns anos de muito amor, mas ao desencarnarem encontraram-se com a realidade espiritual do crime cometido e não puderam então avançar sem antes resgatar a dívida, não é? E quando obtiveram o perdão do marido, no mundo espiritual, eles se propuseram a acertar este débito entre os dois, sendo que ela reencarna primeiro e o recebe como filho querido, não mais o amante, não mais o companheiro de ideal amoroso, mas o filho, que justamente na idade em que ela o conhecera na França, aos 18 anos de idade, passa pelo mesmo processo de definhar em vida, só que desta feita através do tétano e da gangrena. E ele passa meses sofrendo o mesmo tipo de sofrimento que ele havia arquitetado para o marido da sua mãe em outras vidas. E ela sofre essa dor com resignação, mas muito doída, não é? E eu me lembro ela já octogenária, quando ela fazia a menção à partida do William, ela ainda chorava de saudade e de dor. Então vejam vocês, não existe acaso, não existe um sofrimento na Terra, uma expiação que não tenha a sua razão de ser. E de ordinário, nós mesmos, antes desta vida, escolhemos esse tipo de prova. E geralmente a prova que nós escolhemos para o nosso próprio resgate da consciência culpada é, às vezes, a desencarnação de entes queridos, próximos de nós, né? Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, que dói mais ainda, uma filha, um netinho, que em tenra idade, apesar de todos os cuidados, de todo o amor familiar,
vai para o mundo espiritual, nos deixando enlutados, não é mesmo? Então veja a lição do Espiritismo Consolador. É um Espiritismo que, ele ao mesmo tempo que consola a dor dos familiares, mostrando que a vida continua, mostrando que nada é ao acaso, né? Que nós vamos voltar a ver os nossos entes queridos que partem para a vida espiritual em algum dia no futuro, porque a morte não existe e o amor nunca morre, não é? Se tem essa parte consoladora, tem também a parte do esclarecimento, pela qual nós entendemos que nada ocorre ao acaso, que existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, na qual o próprio Jesus, resumindo-a, disse: a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, foram muitos ensinamentos, né? Nós, Muitos ensinamentos. a gente viver e conviver com Chico, eu tive a graça de, por mais de 2 décadas, ter essa alegria, era, eu diria que uma universidade do espírito, porque, de fato, não era nenhuma universidade na Terra, porque não tinha disciplinas terrestres, não tinha professores terrestres, mas tinha um sábio Chico Xavier, que com a sua humildade, com seu amor, com a sua renúncia, sabia nos indicar sempre o entendimento das coisas e o melhor caminho a seguir. E isso para nós não tem realmente preço. O legado que Chico Xavier nos deixou é um legado de luz, de amor, de caridade, de compreensão, de perdão, de renúncia dos nossos próprios caprichos em favor da coletividade. E ele passou essa vida de 75 anos, dos 92 anos dele, foram dedicados ao espiritismo cristão, consolador e esclarecedor. E isso tem que ser valorizado, tem que ser lembrado. Até hoje já se vão na conta de 540 livros publicados. Será que nós temos condição de estudar tudo isso, de ler tudo isso e dizer que conhece a obra de Chico Xavier? Olha, eu sinceramente digo que não. Nós ainda vamos demorar séculos para entender, estudar os mínimos detalhes dessas obras, que são verdadeiros postes de luz na estrada de nossa vida. Então vamos nos guiar por ele, por este caminho que representa a porta de entrada ao caminho da verdade e da vida que Jesus nos deixou. Só por ele vamos nos elevar dos sombrios e dos tristes caminhos humanos. Olha, outra questão familiar de cartas consoladoras ocorreu com a família Joviano, lá na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier trabalhava. Ele foi, em 1931, ele era vizinho do Dr. Fausto Joviano, que era médico na cidade de Pedro Leopoldo, e irmão de Dr. Rômulo Joviano, que era o presidente ou o diretor principal da instituição que o Ministério da Agricultura tinha na cidade de Pedro Leopoldo, chamado Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. E era uma fazenda dedicada à pesquisa animal, à pesquisa do rebanho bovino, do rebanho também ovino, a produção de leite e derivados. O Dr. Rômulo era doutor em agronomia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. E justamente em 1927, ele fora transferido para presidir a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Ele era do Rio de Janeiro,
tinha se convertido ao espiritismo por influência de sua esposa, Dona Maria Amorim Joviano, que em 1910, vejam as datas, em 1910, ou seja, ano do nascimento de Chico Xavier, ela era ainda solteira e passava por uma provação de uma doença grave e incurável. E foi curada pelo médium português Inácio Bittencourt. O Inácio Bittencourt tinha emigrado de Portugal, era um médium, assim como Chico Xavier, de psicografia. Ele recebia mensagens do além e mensagens também homeopáticas, receitas homeopáticas. E em 1910, ele atendia no Centro Espírita fundado na sua própria casa no Rio de Janeiro. Algumas pesquisas, por exemplo, do João Marcos Veguelin Vieira, que é um grande pesquisador do Rio, que ele inclusive publicou A Vida de Inácio de Bittencourt, Inácio Bittencourt, que vai fundar o maior jornal espírita do Brasil na primeira metade do século XX, que é o jornal Aurora. Ele chegou a ter a circulação de 50 mil exemplares de 15 em 15 dias. Depois virou semanal. E só parou de circular quando Inácio Bittencourt faleceu em 1944. E foi justamente, olha como não há coincidência, além de curar a Dona Maria Joviano, que naquela época era Maria de Amorim, não é? Maria do Rego de Amorim, ela, solteira, vai ser curada e se converte ao espiritismo em 1910, ano do nascimento de Chico Xavier. Mais adiante, ela se casa com o Dr. Rômulo Joviano, que estava chegando de Edimburgo como doutor em agronomia. E eles fixam residência em 1927 em Pedro Leopoldo, justamente o ano que Chico começa a psicografar. Não há acaso, não é? E olha, nessa ocasião, o irmão de Chico Xavier e alguns outros amigos, o Chico recebia as mensagens, mas não assinava o espírito. Ele ainda não tinha segurança mediúnica. E mandava para quem essas mensagens? Para o Inácio Bittencourt, publicar no jornal Aurora. Então, o primeiro jornal espírita que publica as mensagens de Chico Xavier é o jornal Aurora. Nós conseguimos reuni-las no livro Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, de edição da Vinha de Luz Editora, pelo João Marcos Veguelin Vieira, não é? Esse pesquisador que encontrou essas belezas todas. Temos também o livro Lições para Angelita, que são as mensagens para as crianças, do espírito de João de Deus, que havia sido perdido no Rio de Janeiro, e assim outros livros. Mas vamos focar na vida da família Joviano. Então, o Dr. Fausto, que era irmão do Dr. Rômulo, era vizinho do Chico. E ele ficava observando a luta do Chico. O Chico estava em 3 empregos, pequenos empregos, na venda, na farmácia, na fábrica de tecidos. E ele era o único que trabalhava numa família de 17 integrantes. Ele era o arrimo dessa família. Todos estavam desempregados. Seus irmãos, suas irmãs, os sobrinhos pequenos em casa e o pai doente. Então, o doutor Fausto, que era vizinho, se apiedou do Chico e foi falar com o doutor Rômulo se ele não arrumava um bico, não é? Mais um serviço melhor para o Chico trabalhar. Então, em 1931, o Chico vai trabalhar na Fazenda Modelo, inicialmente como contratado. Depois ele passa no concurso do Ministério da Agricultura, em 1935, e é efetivado como escriturário do Ministério da Agricultura, lotado na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. E
justamente em dezembro, dezembro de 34, o pai de Dr. Rômulo, que tinha sido um grande educador em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, chamava-se Arthur Joviano, ele desencarna no dia 14 de dezembro de 34. E a família, que já era espírita, desde o Rio de Janeiro, já com a presença do Chico Xavier médium, né? Eles então inauguram o culto do Evangelho no lar, em honra ao professor Arthur Joviano, que havia desencarnado naquele dezembro de 34. E nesse primeiro culto, o Chico recebe a primeira mensagem de Emmanuel, destinada ao casal, que é o Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano, dizendo da desencarnação do professor Arthur Joviano no Rio, consolando a família pela perda do pai, do sogro e do avô, não é? Que o casal teve 2 filhos, Roberto e Wanda. Mas o Emmanuel diz, daqui, quando ele puder, ele vai escrever. E, de fato, em agosto de 1935, o professor Arthur Joviano começa a escrever, consolando a família. Olha aí, as cartas familiares. E ele não para mais, minha gente, toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Tanto ele, Arthur Joviano, quanto Emmanuel, consolando esta família no culto do Evangelho no lar da família Joviano em Pedro Leopoldo. E aí vão-se 18 anos sucessivos, até finais de 1952, quando o Dr. Rômulo recebe uma promoção que ele até nem queria, mas ele foi obrigado a receber do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, que era a capital federal naquela ocasião, e é transferido de volta ao Rio, levou a família, mas ainda assim eles mantiveram contato até a desencarnação de Dona Maria, em 1960, e a própria desencarnação de Dr. Rômulo, em 1970. E o Neio Lúcio, que depois, nesse meio todo, né, de 18 anos, de mensagens consoladoras, cartas familiares para a família Joviano, do professor Arthur Joviano, ele vai entender porque Emmanuel começa a escrever os romances. Emmanuel pede licença a essa família para escrever um romance do primeiro século do cristianismo que envolvia toda aquela família. E era um romance 50 anos depois. Que então Emmanuel vai revelar quem era quem, mas antes ele pede licença à família para poder escrever. E a família então dá licença a ele para ele escrever. E quando ele escreve, o Neio Lúcio, que é o professor Arthur Joviano, numa determinada noite, ele vai escrever pelo Chico que a bondade e a potência da mente de Emmanuel, recordando o passado, como que abriu uma fenda no tempo e no espaço, fazendo-os relembrar as personalidades já rotas pelo século sem fim. E ele então se reconhece como Neio Lúcio, o avô de Célia Lúcius e o pai do senador Elvídio Lúcius, que é então Dr. Rômulo Joviano, né? E sogro também da dona Alba Licínia, que é a dona Maria Joviano. Então ele vai explicando tudo isso. Depois Emmanuel vai escrever o livro Renúncia, e novamente a família espiritual se reconhece. O professor Arthur Joviano, que é o Neio Lúcio, no romance Renúncia, vai se reconhecer como o educador Jacques Duquesne Davenport. O Dr. Rômulo como Cirilo Davenport, Dona Maria como Madalena Villamil, e assim sucessivamente. E o mesmo espírito iluminado, que é benfeitor dessa família toda, que nos 50 anos depois é Célia Lúcius, reencarna no Renúncia, envergando a personalidade de Alcione.
E nesses cultos do Evangelho no Lar, numa das ocasiões, ela fala através do Chico. Porque nós não sabemos a mensagem, não temos a mensagem, porque como ela foi uma mensagem psicofônica, oral, ela não foi gravada. Mas nós temos a notícia. Uma semana antes, o professor Arthur Joviano falando que ela viria na semana seguinte falar para aquela família, não é? E através do Chico, e o próprio Emmanuel, 15 dias antes, pedindo oração, jejum e vigilância para que o espírito tão elevado pudesse se aproximar daquele ambiente bucólico de Pedro Leopoldo. E depois, no final, na semana seguinte da mensagem, eles comentam a beleza da palavra dela, não é? Então é muito bonito. Vejam bem o poder do Evangelho de Jesus nos nossos lares, não é? E nós todos precisamos ter isto. Nós, principalmente nós que passamos pela provação de ver entes queridos transpor os umbrais da morte e nos deixar num rol de saudades e tristezas, de lágrimas e, às vezes, até desesperos, nós temos que nos fixar, né, no bastão de arrimo do Evangelho de Jesus, em nossos lares, para que os nossos lares se convertam em colunatas de luz, espalhando luz e amor, caridade e compreensão, aceitação e renúncia em redor dos nossos passos. Foi isso que a família Joviano demonstrou. Quem quiser conhecer essa saga, são livros de mais de 700 páginas, né? Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem, Pérolas de Sabedoria, Instruções para a Vida, tudo de Neio Lúcio, e de Emmanuel, o livro Deus Conosco e Iluminuras. E ainda tem o livro Militares no Além e Militares com Jesus, e o livro também de Espíritos Diversos, Depois da Travessia. Tudo isso, mensagens, cartas consoladoras, psicografadas pelo Chico, no decorrer desses anos todos em Pedro Leopoldo. A última delas, datada de 1960. Então, desde 1934 até 1960, nós temos aí 26 anos, né, de instruções espirituais através do Chico. E, graças a Deus, com a orientação dele próprio, através da família Joviano na Terra, representada pela Wanda de Amorim Joviano, que está entre nós aqui na Terra até hoje, já vai para 97 anos, se Deus quiser, em novembro, no dia 4 de novembro, e está através de sonho também comigo, que ele nos coloca em contato, logo depois que ele desencarnou, e tivemos essa alegria, não é? Então vejam, as cartas consoladoras são reais, são mensagens de luz, de paz, de reconforto, de amor, que os nossos entes queridos nos deixam, porque o amor nunca morre. Graças a Deus, nós tivemos na minha própria família, a família Joviano, como na família, aliás, minha própria família, a família Machado, e como na família Joviano, da nossa Wanda, essas demonstrações, como em outras inúmeras famílias de Belo Horizonte, com as quais convivemos, por exemplo, a família de Dona Neném Otto Beruto, que presidiu a União Espírita Mineira de 1962 a 1995 por 33 anos consecutivos, e que teve 60 anos de amizade com Chico Xavier, de 1942 até 2002, quando ele desencarna. Dona Neném passa, no início da década de 70, por uma provação na família terrível, porque a sua irmã, com duas de suas sobrinhas e todos os seus netos, no total de 8 pessoas da família Luoto, desencarnam de uma vez só, num desastre aéreo,
num avião que retornava do Espírito Santo para Belo Horizonte. E vejam bem que luta, não é? Que dor, que provação Que dor. esta família passou. E, no entanto, a própria dona Paulina Aluoto vai voltar pelas mãos de Chico Xavier, e também as suas duas filhas vão voltar pelas mãos de Chico Xavier, consolando os Aluoto, consolando Dona Neném e demonstrando que a vida continua e que aquilo tudo havia sido uma desencarnação programada pela vida espiritual superior, não é? E ela ainda conta um Sim. detalhe na carta consoladora, muito interessante, que é o seguinte: eles tinham ido num mesmo avião, toda a família, incluindo o marido dela e um filho e um netinho. Só que na volta, o marido não ia com o filho e o netinho. Aliás, o marido não ia, mas o filho com o netinho ia. E na volta, ela fala com o filho e com o neto: não, vocês não vieram comigo, portanto, não vão retornar comigo. Ela fala isso no aeroporto se não me engano, em Vitória ou Guarapari. E eles até não entendem, porque eles tinham ido juntos no mesmo avião. Eles não entendem isso. Mas como, mamãe? Eu vim com a senhora. Não, não, não. Agora volta comigo quem veio comigo. E só permitiu a entrada no avião das duas filhas e das netas. E os filhos, os homens ficaram. E na mensagem que ela escreve através do Chico, ela vai dizer que, embora a família não entendesse aquela postura dela, mas ela estava se referindo ao planejamento espiritual daqueles que tinham vindo com ela para desencarnar com ela no desastre de avião. Por isso que ela não permitiu que o filho e o neto, que não tinham o resgate nesse campo, não embarcasse no avião. Olha que coisa. Então, só o É Chico lindo. Xavier, só através do Só Chico que belezas surgiram, não é? muitas belezas surgiram, né? E depois do Chico também, com todas essas lives que você faz, esses vídeos que você posta falando sobre ele, né? Só gratidão na nossa alma a todos que estão aqui presentes. Quase terminando, ai que pena, né? A Deixa eu live é ruim por causa disso, né? por causa do. Mas eu deixo Tem você mais um casinho terminar. muito, muito bonito também, que é Uhum. da família de Martins Peralva, um grande escritor, palestrante espírita, natural do estado do Sergipe. E ele era natural da cidade de Buquim, no interior de Sergipe. Depois se fixou com o pai e a família na cidade de Aracaju, onde, desde pequeno, ele era espírita, porque ele acompanhava o pai, era médium de cura, era espanhol, Basílio Peralva, que veio da Espanha, não é? E era médium de cura. E eles vão para Aracaju, ele se fixa em Aracaju, o pai retorna ao mundo espiritual, ele se torna, aos 18 anos de idade, presidente da União Espírita Sergipana, inclusive sucedendo ao ex-presidente Lívio Pereira da Silva. E aí o Lívio desencarna de tuberculose, e por isso mesmo Peralva assume a presidência da União Espírita Sergipana com 18 anos. Ele se casa com Dona Jupira, tem a primeira filha, e em 1947 mudam-se para Belo Horizonte, porque ele também contrai a tuberculose. E naquela época não existia cura para a tuberculose. E ele vai para Pedro Leopoldo conhecer Chico Xavier pela primeira vez. E o Chico, ao vê-lo pela primeira vez, já vai falando com ele: Peralva, que beleza, você veio na companhia de Dona Balbina. Ela está me dizendo aqui que ela foi sua vizinha quando você ainda era criança, aos 7 anos de idade,
no interior de Sergipe, na cidade de Buquim. E quando o Chico fala, Peralva se lembra da sua infância. E aí o Peralva completa, mas não é só ela que veio com você. Veio te acompanhando o ex-presidente da União Espírita Sergipana, Lívio Pereira da Silva. E ele está te dizendo que te auxilia muito e que o seu problema de tuberculose, doença através da qual ele desencarnou, não vai te levar ao túmulo. E aí eles fazem, Pedro Leopoldo, uma reunião de materialização. E o espírito de Sheila se materializa, plenamente luminosa. Não é? Ela se dirige a Peralva e pergunta a ele: Senhor Martins Peralva, o senhor tem fé? E ele responde ao espírito materializado: tenho, sim, senhora. E ela então fala com ele: dá-me licença que vou lhe abrir o paletó. E as mãos do espírito abrem o paletó de Peralva, desabotoam os botões da camisa, ela põe assim a mão para cima, o Peralva vê se materializar na mão dela uma cuia, ela levanta ainda mais a mão, ora pedindo a bênção de Jesus. E naquela cuia se materializa um líquido. E ela então joga de repente aquele líquido na face do Peralva, e aquele líquido entra nele e entra também nos pulmões dele, e ele sente os pulmões se abrindo. Desse dia em diante, Peralva nunca mais teve o traço da tuberculose. Ele foi curado por Chico Xavier e por Sheila nesta sessão de materialização em Pedro Leopoldo. E vez por outra recebia mensagens psicografadas do Lívio Pereira da Silva, do pai Basílio Peralva e também do irmão Fego, que foi um dos presidentes da Casa Espírita que ele frequentou na sua mocidade em Sergipe. Lindo, Sheila, que curou também o Divaldo, nosso Divaldo, né? Aquele que tem uma flor materializada, uma Edelweiss, né? Dos Alpes suíços, ele que gosta tanto, também foi, né? Curado por Sheila também, né? Materializada. É, Desculpa a tosse. imagino. Eu também tô assim, não sei se vocês estão percebendo, mas eu fecho o microfone, né? Você não tem como É. fechar o microfone. Mas é Mas que o José hoje, está aqui, quer que você fique mais um pouco, que não fecha a live agora não. Querem tá, mas mais histórias. esses dias Se tem feito você não muito. estiver cansado, a gente ouve. A gente quer ficar te ouvindo. A gente pode Não, continuar, mas é que esses dias aqui tem feito 5 graus de noite. E está muito frio aqui na Serra. aqui em Campinas já esquenta um pouquinho hoje, né? Hoje É, eu já tô com uma blusinha, né? Mas estava muito frio uns dias atrás também. Aí a garganta não aguenta, né? é, Mais a rinite também, alérgica, né? Mas tá bom. É importante, se precisar tossir, fecha o microfone ou pode, a gente não incomoda não, tá bom? muito O obrigado, querido. importante é essas mensagens, esse presente de tê-lo aqui, né? A espiritualidade do Pérolas do Evangelho. Então, hoje parecia que eu estava flutuando assim, de felicidade por tê-lo aqui. Nosso Obrigado, Geraldinho, né, gente? Passo de novo a palavra para você. obrigado, querida. Mas conviver com o Chico nesses 20 anos, 21 anos, e assistir nos sábados e também nas sextas-feiras à noite no Grupo Espírita da Prece, as reuniões públicas de cartas consoladoras foi para mim uma prova inequívoca de que a vida continua, né? Ele recebia em média 10 mensagens por noite, 10 mensagens para cada família. Aliás, uma mensagem para 10 famílias, né? E cada uma dessas mensagens às vezes continha 130, 160 páginas. Eram mensagens muito grandes, muito circunstanciadas, com detalhes assim também inequívocos
da identificação do espírito comunicante. Muitas dessas mensagens foram até transformadas em livros, que eu sugiro os amigos procurarem nas editoras de Chico Xavier, como o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, como o Instituto de Difusão Espírita de Araras, o IDE, como o IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo, como o CEL, Centro Espírita ou Cultura Espírita União de São Paulo, e outras casas editoras, como também a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba e a União Espírita Mineira, que trouxeram essas notícias de consolações, e os testemunhos foram vários, né? Um deles que eu gosto de citar é de uma família judia que era da cidade de São Paulo, a família Muscat, e o Roberto Muscat e a esposa, a dona Sônia, perderam também o filho de 18 anos, o Davi. Agora eu não sei se Davi é o pai ou Roberto é o filho, uma coisa assim. Mas eu sei que ele desencarna, e a família era judia, ela não tinha nenhuma instrução espiritual ou espírita cristã. E eles tentaram de tudo, a mãe ficou inconsolável, mas eles foram indicados por amigos para Pedro Leopoldo. Eu estava lá a primeira vez que eles receberam a primeira mensagem do filho, e depois todas essas mensagens foram reunidas pelo Caio Ramacciotti num livro chamado Quando se Pretende Falar da Vida, que é interessante porque é o único livro do Chico Xavier que não fala em Jesus, porque vamos dizer assim, os personagens são todos judeus, né? São todos hebreus. E eles, embora tenham muito respeito com Jesus, consideram Jesus um profeta, mas não consideram Jesus o Messias, né? Nem o guia e o modelo da humanidade. Então, esse livro, há 6 ou 8, eu acho que são 8 mensagens do Roberto Muscat, elas são muito interessantes porque elas respeitam a identidade do espírito, um espírito judeu que escreve, inclusive, em hebraico, algumas frases, que vai descrever, por exemplo, a vida espiritual dos hebreus, que obviamente não tem nada ligado ao Cristo, não é? E que eu então perguntei ao Chico como que é a vida nesta cidade espiritual que, segundo ele próprio conta no livro, está acima de Jerusalém. E o Chico vai me dizer, pois é, meu filho, eles não falam em Jesus, não falam em reencarnação, mas eles estudam, tem universidades lá no mundo espiritual da cidade que estudam Deus, os atributos de Deus, as potências divinas, a justiça divina, o amor e a misericórdia divinos. E eles próprios, ao estudarem sobre Deus, eles vão se questionar sobre a justiça. Por que que a uns é dado certo tipo de vida mais fácil, ou mais tranquilo, ou mais calmo, e a outros tantas lutas, tantas provações, tantas dores? E eles próprios vão chegando à conclusão que era preciso ter mais de uma vida para se resgatar tudo, não é? Porque eles também vão tendo acesso, aos poucos, a memórias mais antigas, além da última encarnação. Aí eles compreendem que vão reencarnar, que precisam reencarnar, ou então aqueles que são muito elevados são levados a planos mais altos. E aí desaparecem da cidade, mas ninguém comenta por quê. Não é? Olha que interessante, o Chico vai me dizer isso. Ninguém comenta por quê. Porque é impossível uma vida só, né, É gente? Para a gente impossível. chegar aos céus, né? Cada religião tem uma forma de acreditar, né? E nós aqui temos, né, muita é, respeito, muito respeito a cada forma que amam a Deus, né? Tem um caso, Mas Elizabeth. impossível ser uma vida só para chegar a sermos.
como Jesus. Tem um caso também muito Isso. engraçado da própria família do Chico, que é a dona Luísa Xavier, que era a irmã mais velha do Chico, com a qual o Chico tinha mais afinidade, e ela nunca foi espírita, ela sempre foi católica apostólica romana. E ela desencarna em 1987, se não me engano. Eu estive, inclusive, no enterro em Pedro Leopoldo. O Chico sofreu porque ele era uma irmã muito querida e ela não queria ir para o mundo espiritual de jeito nenhum. Ela, ela fica é, na própria casa durante uma semana, se recusando, perdão, se recusando a partir. Saúde, diz que não pode falar saúde mais, né? Falta de educação, mas ai, a gente cresceu falando saúde, né? É bobagem. Falar saúde, eu acho que é muito bonito, né? Tô É, desejando saúde, né, gente? é. E Dona Luísa, então, ela fica na casa só depois, desculpem, só depois de muita luta, com a influência de Sheila, da mãe dela e do irmão José Xavier, é que ela decide partir. E ela vai para uma cidade católica. Desculpa. Ela vai para uma cidade católica e ela descreve nas mensagens que ela escreve para o Chico, ela conta tudo isso. Está no livro Depois da Travessia. E ali na cidade católica ela vê padres, ela vê igreja, tudo como catolicismo. Então, a evolução não dá saltos e Deus não violenta a Não. consciência das suas criaturas. Ele respeita cada qual no ponto de entendimento em que se encontra. E todo mundo desejando saúde para Muito obrigado. você. Eu agora não consigo seguir mais por causa da gripe, mas eu agradeço a vocês, a paciência de vocês, aqui com o meu estado gripal, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. E terminou, né, gente? Ah, que pena, né? E hoje, assim, falando sobre as cartas de Chico, eu vou declamar assim. É uma carta para você e Chico, mais de uma música, né? Que na outra live cantaram. E nessa eu vou declamar para você e Muito Chico e obrigado. todos que estão assistindo. Tem um olhar aqui. Vai como um vento numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui neste chão, nos pés desse homem bom, que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom. Distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé. Ele é o nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem um olhar, acalma, tem luz na alma e na sua voz tem sempre uma palavra de amor e paz para dizer a nós. Tudo sabe o que diz o livro sagrado e tudo o que ele ensina. Em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele? Se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração.
Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Jesus o abençoe grandemente, Obrigado, irmão querido. querido, abençoe seu Obrigado lar, pelo carinho de todos. o envolva com um abraço, que todos os 47 e os 200 que passaram aqui gostariam de te dar nesse momento, que é a espiritualidade amiga, Muito obrigado. espiritualidade do Pérolas do Evangelho. Te abençoe grandemente. Assim Meu seja. muito obrigada. Eu li com muito carinho aí as mensagens de saúde, de recuperação. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Muito obrigado pela música em poema que você Gratidão. indicou ao Chico. E a E a gente. você? E quem sou eu, né, para merecer tudo isso? Mas eu estou muito grato Merece. e que Deus nos abençoe nesta noite. Assim seja. Gratidão. Assim seja. Um beijo na alma. Um abraço. Que Jesus te abençoe grandemente, você e sua família. Obrigado, gente. Agora, Todos os seus trabalhos. de tantos votos de saúde, estou melhor. Obrigado. Isso. Jesus traga saúde. Que Sheila, dessa noite, venha te trazer uma rosa de luz Assim e que seja. traga toda a saúde do mundo. Um Obrigado. beijo na alma. Gratidão. Tchau, Até a próxima, se tchau. Deus quiser. Deus te abençoe. Obrigado pelo presente, irmão. Até logo. Até logo.